Olá, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e hoje eu vou mostrar para você que além do analfabetismo funcional, existe um outro grande vilão causador de divisões e conflitos teológicos. Como sabemos, a hermenêutica é considerada a arte de interpretar textos, enquanto que a hermenêutica bíblica é a disciplina acadêmica que estuda os princípios da interpretação da Bíblia. Agora, o grande problema é identificado quando estudamos a origem e o significado da hermenêutica e o dano que ela pode causar, principalmente na literatura bíblica e judaica. Então, anote aí o que você não aprenderá num curso básico de teologia e muito menos nas igrejas. Anote aí. De origem grega, a hermenêutica é tida como filosofia da interpretação, sendo associada ao deus grego Hermes, que é considerado a entidade sobrenatural dotada de capacidade de traduzir, decifrar o incompreensível à mente humana, sendo chamado de Deus intérprete. A palavra Hermeios, também de origem grega, refere-se ao sacerdote do oráculo de Delfos, que era a cidade onde estava a sede do principal templo grego, dedicado a quem? Ao deus Apolo. Na mitologia grega, Hermeios simboliza um deus mensageiro alado, tido como o descobridor da linguagem e da escrita. Então, como acabamos de ver, por mais bela que pareça ser, a origem da hermenêutica ela é pagã e demoníaca e pior, está presente nos cursos de teologia, influenciando nas interpretações, gente. Recentemente, eu fiz esse mesmo comentário nas mídias sociais, lá na minha página do Facebook, e uma pessoa me perguntou o seguinte: Eli, mas não seria o caso de você estar misturando as coisas, né? A hermenêutica, segundo a gente estudou, é um método que segue uma lógica coerente para interpretar um texto de forma fiel. Só porque o nome vem de um conceito pagão, você acha que o método está condenado? O que substituiria esse método? Então foram essas as perguntas que a pessoa me fez lá no meu Facebook. Bom, em primeiro lugar, a hermenêutica não é um método que segue uma lógica coerente para interpretar um texto de forma fiel. Por quê? Porque ela também tem seu caráter criativo, ou seja, um jurista ou um teólogo pode ler e interpretar um texto ou uma lei conforme seus objetivos, sua criatividade e influência sobrenatural. Em segundo lugar, a Bíblia não deve ser interpretada, mas entendida dentro de seu contexto. Por quê? Porque a interpretação causa pretextos através de descontextualização da criatividade e da influência sobrenatural. Isso acontece normalmente nas doutrinas idólatras, onde os teólogos mencionam, por exemplo, os anjos da aliança como pretextos para a construção e veneração de imagens de esculturas. Porém, de Gênesis a Apocalipse, vemos que tal prática é condenada por Deus, não é mesmo? Um outro detalhe: por causa da hermenêutica, da arte de interpretar e da influência sobrenatural, dizem por aí que Yeshua era gay, assim como Davi e Jonatas, por causa do amor superior ao de mulheres, Satanás tentou Yeshua interpretando indevidamente as escrituras em favor do quê? Do pecado. Veja que o deus Hermes, da mitologia grega, é o mesmo deus da mitologia romana, só que ele é chamado na mitologia do quê? De Mercúrio.
Os romanos diziam que Mercúrio era o deus intérprete, assim como os gregos diziam que esse deus era Hermes. Para você ter uma ideia, né, do problemão, os moradores de Listra acharam que Barnabé e Paulo eram deuses. Está escrito assim, deuses da mitologia deles, né? Está escrito, e as multidões, vendo o que Paulo fizera ao curar um aleijado de nascença, levantaram a sua voz dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Por quê? Porque Paulo era o que falava, né? Então Paulo precisou explicar que ele e Barnabé não tinham absolutamente nada a ver com os conceitos, né, religiosos, pagãos daquele povo. E esses mesmos conceitos estão presentes nos ensinamentos de que Yeshua é Deus, com base em quê? Em versículos isolados e descontextualizados. Então, assim como antigamente o povo pagão tinha suas crendices, atualmente, gente, a história se repete. E os religiosos costumam, né, afirmar que hoje, né, eles são guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Mas, na realidade, eles estão sendo influenciados pela hermenêutica aplicada nos cursos teológicos. Isso explica a origem das divergências doutrinárias e de toda a confusão religiosa, gente. É lógica, né? Quem de fato é guiado pelo Espírito Santo entende a Bíblia através de seu contexto. Não isola versículos, né? Não torce as palavras de Paulo para criar heresias que contrariam os ensinamentos de Yeshua sobre as leis de Deus, né? Quem de fato é guiado pelo Espírito Santo não usa a Bíblia contra a própria Bíblia. Isso é até uma questão, né, de lógica, né? O pessoal pega versículo para fazer guerra de versículo, fica aquela confusão toda. Veja que os profetas bíblicos sempre foram unânimes em suas profecias, né? E aconselhamentos também, mesmo vivendo em tempos diferentes. E por que que hoje em dia a coisa não é assim na teologia, nos ensinamentos bíblicos? Os ensinamentos de Yeshua estão em plena concordância com a lei de Deus e com as profecias. Porém, o que Yeshua fez? Yeshua utilizou muitas vezes a interpretação dos religiosos para combatê-los. Na época de Yeshua não existia a hermenêutica, né, como conhecemos hoje. Porém, as interpretações sem base contextual bíblica sempre causaram grandes prejuízos, né? Principalmente para nós judeus. Você quer ver um grande exemplo? Olha só, Saulo, ele perseguia os judeus crentes em Yeshua baseado em quê? Na lei de Deus? Não, em conceitos religiosos e não na lei de Deus, na Constituição Divina, até porque o Eterno nunca ordenou que os crentes obedientes à sua palavra fossem perseguidos. Isso é contraditório. Deus nunca instituiu denominações religiosas. Nunca. Os escribas e fariseus faziam acusações contra Yeshua baseado em sofismas, né? Em conceitos religiosos, na interpretação das escrituras que geravam doutrinas equivocadas, aparentemente, né, baseado na Bíblia. Por isso Yeshua disse a eles: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eram tão eloquentes, mas não sabiam a Bíblia. Na antiguidade grega, a hermenêutica relacionava-se principalmente com um método alegórico para permitir a conciliação da mitologia, do paganismo com a consciência filosoficamente esclarecida. Mais tarde, a arte da interpretação foi assumida por quem? Por teólogos judeus, cristãos e islâmicos, muçulmanos, né? Note que o método alegórico e metafórico é geralmente aplicado e utilizado na teologia quando um assunto bíblico literal diverge da interpretação fantasiosa do teólogo. Por exemplo, a teologia da substituição que todo mundo conhece, né?
Na teologia da substituição, ensinam, com base em versículos isolados e descontextualizados, que a nação de Israel foi rejeitada por Deus porque não creram em Yeshua e lá. E agora somente os crentes em Jesus, convertidos e participantes de uma determinada denominação religiosa, serão salvos. Aqui encontramos mais um problema. Por quê? Por causa da hermenêutica e dos sofismas. Pois não basta você crer em Yeshua, mas você também deve ser membro de uma igreja que tem suas doutrinas e teologia divergentes de outras instituições que também usam aparentemente, a mesma Bíblia. Olha só que confusão. A salvação já não é tanto pela fé e pelas obras segundo a vontade de Deus, mas pela denominação religiosa e pela obediência às doutrinas criadas por seus líderes. Agora, o mais interessante é que se você der qualquer livro de um mesmo título para os grandes teólogos e filósofos, no final provavelmente todos apresentarão a mesma conclusão. Porém, com a Bíblia, gente, isso não acontece. E por causa disso, as teologias divergem uma das outras e milhares de denominações religiosas surgem a cada dia. Consequentemente, os crentes não chegam ao conhecimento pleno das Escrituras e nem do plano de Deus. Apenas acham que sabem alguma coisa e, quando são confrontados, espalham versículos descontextualizados ao vento ou partem para as teorias alegóricas e metaforicamente espiritualizadas. Nunca na vida foram conferir o contexto bíblico e histórico para saber se o que aprenderam inicialmente em suas religiões está correto. E agora, o ego religioso não permite reconhecerem que estão errados. O desconcertante é que muitas pessoas continuam alegando que são guiadas pelo Espírito Santo, quando na realidade a maioria é guiada por entidades demoníacas da mitologia greco-romana e suas interpretações. O que mais me chama a atenção é que as ações demoníacas são abomináveis no meio dos crentes. Porém, o que o pessoal não percebe é que esses mesmos demônios estão exercendo influências através da hermenêutica na teologia que estudam e ensinam. A hermenêutica não é apenas uma filosofia que estuda as formas de interpretação de textos, mas a hermenêutica está sob influência demoníaca que interfere diretamente na compreensão das Escrituras e até mesmo das leis de Deus. Se todos fossem guiados pelo Espírito Santo, estavam falando da mesma coisa. Recentemente, alguns políticos no Brasil foram condenados pela lei, mas por causa da hermenêutica e do pós-modernismo, do relativismo, o criminoso foi absolvido, mesmo sendo apresentadas inúmeras provas do crime contra eles. Vocês sabem aí melhor do que eu essa história. Um advogado sabe muito bem que no pós-modernismo a interpretação da lei determina o resultado final do julgamento e não exatamente o que a lei diz. Então, graças à hermenêutica e ao relativismo, a corrupção é instalada no meio jurídico e religioso. Precisamos entender que as meias-verdades são, na realidade, grandes mentiras. São sofismas. E foi com base nessa mesma ideologia satânica que favorece o pecado e a injustiça, contrariando as leis de Deus, que desenvolveram as filosofias teológicas que tentam a todo custo promover a anomia, as teorias de uma graça falaciosa. Podemos dizer, sem medo de errar, gente,
que a hermenêutica, o relativismo e o analfabetismo funcional são os principais causadores dos conflitos teológicos e divisões existentes entre os crentes. Atualmente, no mundo jurídico, a hermenêutica é aplicada para, de certa forma, enfraquecer a lei e absolver o criminoso. Na teologia, a hermenêutica é utilizada para descontextualizar as Escrituras, enfraquecer e manipular a Constituição divina e, finalmente, justificar as práticas do pecador aparentemente baseado no grande amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, então aproveite, se inscreva agora mesmo aqui no canal Mais de Sião, ative o sininho e atualize os seus conceitos. Um forte abraço desde Jerusalém e a gente se vê no próximo vídeo. Shalom, shalom.